Então, novamente, dar bom dia para vocês todos, né? Agradecer a presença e pedir para a nossa querida Pri iniciar com a nossa leitura aí da mensagem do nosso pastorino de hoje. É. Pastorino hoje diz o seguinte, é a mensagem 122. Não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior, e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Então, eu acho essa parte, que é uma coisa que a gente tem que almejar, o não julgar, uma das mais difíceis, justamente porque a gente está muito perto da nossa existência animal, a gente está começando no reino nominal, e o animal, para sobreviver, ele tem que estar julgando o tempo inteiro. Porque ele tem que estar sempre tentando prevenir um ataque, tentando sobreviver. Eu acho que de todas as coisas que a gente precisa combater em nós, essa do julgamento, pelo menos para mim, é a coisa que mais pega, de não julgar. A gente tenta, eu tento pra caramba, mas essa coisa, essa animalidade em mim é muito presente, porque eu sou a rainha do equívoco. Gente, já cansei de acreditar em muita gente que depois se revelou extremamente mau caráter. Mas a gente continua indo, mas acontece pra caramba. Então, até pela coisa da sobrevivência, de onde eu vivo no Rio de Janeiro, eu de madrugada. Então, você está sempre julgando quem veio lá, quem está se aproximando e tudo mais. É bem complicado isso. Minha opinião. O que vocês acham, meninos? Fale. Eu ainda julgo muito, mas é um aprendizado. Mas depois de julgar, ainda faço a prece para aquele e para mim também, E para nós que dois, é isso me mesmo. julgou, né? E eu Exatamente. escrevi, vou falar aqui, agora quero aparecer mesmo. Não é ser engraçada, não. Mas é uma história interessante, né? Porque na semana passada eu fui ao encontro com duas médicas que queriam ouvir uma professora de arte chamada, da Escola Estadual, que foi ouvir sobre saúde indígena, né? Porque elas trabalham com essas populações de quilombolas, indígenas. E no final, na saída da reunião, tinha um pé de cacau e uma médica queria um cacau para pegar um cacau no pé. E eu falei assim, mas vão prender a gente não pode tirar o cacau aqui sem pedir alguém, um autor. Não, não, pode sim, pode tirar. E ficamos três lá tentando arrancar o cacau. E depois eu escrevi um texto sobre isso, né? Uma cena inusitada, três mulheres, já beirando quase 60 anos, pegando um galho e tentando pegar o cacau mais próximo, né? E eu escrevi um texto no ponto de vista do cacau, que foi arrancado do pé, que foi roubado. Porque ele diz o seguinte, que a história dele é de muito roubo, assim. Ele já passou por aquilo várias vezes. Porque a lenda do cacau diz que o senhor da lua e das terras geladas foi ao reino do céu roubar um cacau, que é uma planta que tem muito poder, para presentear os homens. Então, a história dele aqui na Terra já começa com esse roubo. Ele foi roubado de um lugar sagrado para chegar à Terra. E o cacau é da onde? Das Américas, Da né? México. Principalmente norte da América do Sul, ali América Central, dos maias, dos astecas. E Montezuma, que é o imperador, né? Ele pensou que Cortés, o espanhol invasor, fosse um deus e presenteou ele O cacau. com o suco do cacau, que chamava chocolate, mas que era diferente, né? Que não tinha leite nem açúcar, porque ele ofereceu de melhor para aquele deus o que ele tinha, que era o cacau, né? E Cortés não gostou da Receberam morte. bebida, porque ela era bem diferente, mas roubou de novo o cacau e muito cacau para levar para a Europa. E aí, de novo, né? Então, você vê como é que é uma história, né? De roubo, né? De roubar o cacau,
aquilo que é sagrado em nós, a gente dá para o outro, mesmo assim, é um aprendizado, assim, até para o outro, porque se a gente está oferecendo o que é melhor nosso, o que é sagrado, o que o outro vai fazer com isso, a gente não pode Não saber, né? controla. Mas é muito bonito essas histórias, são muito bonitas, né? Sim, Janete, quer contribuir? Não, não. Eu acho que é isso aí, é muito difícil mesmo não julgar, né, para não ser julgado. Isso daí é uma utopia, né? Isso não existe. A gente julga, a gente já olha o outro querendo saber, e muda o óculos, olha o cabelo, olha a roupa, olha não sei o quê, por que que ela falou isso? Melhor passa, vira. E como você falou aí, é tudo uma utopia. Quando mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente está longe. Tudo... Bota longe Vamos nós nisso, né? engateando aqui. Priscila, se quiser, então pode Mas iniciar. tá vendo, pelo menos já está vendo onde quer Né? chegar, né? Pode mandar ver, Pri, por favor. Então, vamos para a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, agradecendo primeiramente esse Deus de justiça, de amor, de caridade, por mais essa oportunidade benfazeja, por mais esse momento de estudos em que trocamos experiências, em que nos esforçamos para aprender e utilizar isso nas nossas vidas, mesmo sabendo que ainda temos muitas dificuldades, mas já iniciamos o nosso processo. Isso é o mais importante. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre Divino, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos benfeitores responsáveis por este trabalho e ao nosso anjo da guarda, aquele trabalhador que não cansa de nós, né? Ele não desiste, ele está sempre ali junto, mas nós precisamos pedir ajuda. Então, Senhor, que possamos ler esses textos, que possamos aprender não só no nosso cérebro, na nossa mente, mas no nosso coração, para nos melhorarmos e seguirmos de acordo com os seus ensinamentos. E, Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Pedimos que o Senhor magnetize as nossas águas, colocando aquele lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, pedimos a sua permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri, pode iniciar. Cris travou. E Ah, travou. É, Aí, então vamos lá. só mais uma acrescentar, só para lembrar que a gente julga, às vezes colocando o outro no pedestal mesmo, como para fez os dois lados. Montezuma, Sim, para os né? dois lados. A gente não julga só assim aquele que a gente acha que é pior que nós somos, né? A gente julga achando que o outro é melhor também. Sim, sim. É esse aprendizado de que o nosso julgamento nunca está correto, nem para o bem, nem para o mal, porque o julgar no mínimo, a gente cria um pré-conceito, uma pré-visão daquela pessoa quando aquilo não corresponde à realidade. O ideal seria que a gente simplesmente passasse a conviver com as pessoas, observá-las e apenas aceitar aquilo que elas nos mostram. Mas a gente sempre deturpa a nossa visão, porque aí vou voltar a dizer que nós somos mais animais do que seres humanos. A gente está aprendendo a ser ser humano. Pri, pode iniciar. Tá. Então, hoje nós continuamos, né, as bem-aventuranças e estamos nos misericordiosos. E aí, de acordo com a pesquisa de hoje, o livro é Tocando o Barco, o texto que tem o título de Compaixão em Nós, que diz o seguinte, ele começa com Jesus, né, em Mateus, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Jesus, Mateus 5, 7. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam sem queixa, a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação.
o apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo. Esse mesmo está marcado, tá? Essa palavra. Cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos ainda quando? Esse quando está marcado. Depois de se conscientizarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. E o auxílio dos irmãos, que nos perdoaram ofensas e agravos, auxiliando-nos, esse auxiliando está grifado, tá? Auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que sem isso, provavelmente, a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criada por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo e perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte e em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Tinha um outro texto lá, mas eu gostei mais desse, porque vem falando não da compaixão que nós devemos ter com os outros, mas quantas vezes nós somos beneficiados por pessoas que nos auxiliam e nós também, né, nós não só julgamos, nós somos ingratos, nós somos teimosos, fazemos coisas que as pessoas não gostam e que nós não gostaríamos de receber aquilo como um presente, né, como você dando aquilo ao outro. Então, assim, é algo para a gente refletir e ver o quanto a misericórdia, né? A gente pensa na misericórdia de Deus. Eu lembrei até, quando eu estava lendo isso, os livros de André Luiz, em que ele vem mostrando em tantos casos como a misericórdia divina nos acontece, né? Ele vem exemplificando ali coisas que você acha que não seriam possíveis de acontecer, mas ele explica ali sucintamente como Deus é misericordioso, como aparece aquela pessoa amiga no momento que você está triste, como tem aquela oração que você nem sabe de onde veio, mas é aquilo que está te sustentando. Você recebe algo inesperado, você está num momento difícil, você recebe uma mensagem que ali afaga o seu coração, que lhe sustenta. E quando a gente fala das amizades, dos amigos, né, os amigos são aqueles que permanecem, mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, de todas as nossas dificuldades. Então, não só ver a misericórdia para com o outro, mas o quanto nós recebemos dessa misericórdia. Eu achei o texto assim bem reflexivo e bem importante para nós. Então, quando você estava lendo, eu lembrei logo da misericórdia que eu vivo agradecendo sempre, do meu anjo da guarda, sabe? Eu sempre agradeço a misericórdia dele, a paciência que ele teve comigo, do bando de tempo que eu desperdicei na juventude perseguindo ilusões vãs, tá? Do caminho, sabe? Sem me direcionar para onde eu deveria ter direcionado. Essa é a primeira, uma das primeiras, claro, a de Deus é a primeira, mas esses nossos guias e protetores que estão ali zelando por nós, mesmo quando a gente está lá teimando em fazer besteira, eles estão lá pacientemente, misericordiosamente, amparando a gente. É tipo assim, é como do jeito que a gente ampara aquela criança teimosa que cisma em querer fazer besteira. Eu acho que é meio que similar isso. Eles têm paciência com a nossa imaturidade espiritual mesmo. E eu agradeço muito, né, por não, tipo assim, obrigado por não ter desistido de mim, por ter insistido e ter me acompanhado, e ter me trazido aqui a Janete, por exemplo, que é minha irmã de santo. A gente, quando bate cabeça lá no centro, eu lá bato, sempre digo,
Obrigado por terem me ajudado a chegar até aqui e me ajudado a perseverar, porque Deus sabe os percalços que me levaram a trilhar um caminho que eu acredito que seja o certo. Essa, acho que é... Pode falar, Janete. Você sabe que eu também rezo assim, eu agradeço a perseverança, eles não terem desistido de mim, pela paciência comigo, tanto que eu ainda tenho que aprender. Então, eu deito na cama de noite, né, e fico rezando, rezando, acordo de manhã rezando. Eu digo, será que eu dormi? Parece uma moto contínua, mas porque é isso, né? A paciência que eles têm com a gente é uma coisa imensa, né? É imenso isso, eu não entendo. Bem, vamos à luta. Sim. Quer falar alguma coisa, Mercedes? Então, posso ir direto para o nosso querido Pastorino? Então, vamos lá. No Pastorino é o que ele chama de quinto passo, que é o plano do Espírito. Aí ele coloca aqui, a bem-aventurança é feliz os misericordiosos que obterão misericórdia. E aí ele faz o link com a prece, do Pai Nosso, que é: seja feita a tua vontade. Vamos lá. No quinto plano, a criatura já superou o intelecto, já ascendeu acima da personalidade dividida, egoísta. Já compreendeu que seu eu real não é o quaternário inferior, pura manifestação temporária e ilusória de um espírito eterno. Logicamente, em vendo isso, percebe que só tem um caminho: o aperfeiçoamento contínuo, sem paradas, sem retrocessos. Com essa percepção, dedica-se a Deus nas criaturas e às criaturas de Deus, servindo-as com todas as suas forças. Por isso, a bem-aventurança diz: felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quanto mais misericordioso ajuda aos outros, mais as forças super-humanas o ajudarão. A esse plano, Cristo revela-se: eu sou a ressurreição da vida. Por isso, os que estão nesse plano sabem que a vida não termina com o desfazimento da personalidade transitória. Sabem que esta atual sobre a Terra não é vida, mas prisão, e que apenas estão manifestados temporariamente na matéria. Sabem que no Cristo interno eles têm o reerguimento da verdadeira vida, que temporariamente se encontra eclipsada pelo encarceramento no corpo denso. É o que eles falam do véu denso da carne. A vida real, que existe potencialmente em nós, aí ele coloca entre parênteses, embora abafada, se reerguerá, porque o Cristo interno, que somos nós, é substancialmente o reerguimento, a ressurreição, o ressurgimento dessa vida. A prece, seja feita a tua vontade na terra, tal como é feita nos céus, constitui uma aceitação plena e incondicional de nosso estágio terreno na cruz da carne, pois a criatura já sabe qual o seu eu real e conhece a ilusão do seu eu terreno. Pede, pois, que nesse eu terreno se realize em cheio, sem nenhuma limitação, tal como se realiza no plano espiritual celeste. Então, só isso aqui é pequenininho, mas eu acho que esse pequenininho aqui é bastante profundo, porque ele vem trazendo basicamente isso. Aquela existência, eu lendo isso aqui, eu me lembrei muito do São Francisco de Assis, que quando ele despe a roupa, ou seja, ele está ali despindo esse eu temporário, o eu personalístico, está ali despindo o filho do homem rico, está ali despindo o ex-soldado, e ele está ali vivenciando esse eu profundo, que é esse eu misericordioso que ajudou a Deus em todas as criaturas e todas as criaturas de Deus e indiscriminadamente, porque ele quem dizia irmão Sol, irmão Lua, irmão Pássaro, ele reconhecia toda a criação como sendo uma coisa só, como sendo tudo digno de ser amado. Toda essa leitura que eu fiz dele me lembrou de Francisco de Assis aqui. O que vocês acham? Eu concordo, sim. E me lembrei até de outra história também sobre essa misericórdia, né? Porque você ainda fica se culpando do tempo que perdeu, porque você queria ser melhor do que era, Não, não é né? Ou culpa, seja, não.
Não é Nem culpa. consigo. Não, eu lembrando, porque a gente queria ser, e a gente é o que é. Quer dizer, a gente veio aqui na Terra para a gente ser o que a gente é. A gente não precisa pensar, eu tinha que ter mudado Não, antes, era o que quanto tempo eu tinha. perdi. Não Era o era que o que tinha, né? é. E a misericórdia dos nossos guias é exatamente essa. Eles esperam o nosso tempo e não julgam, também não julgam. E eles têm misericórdia de nós, porque quando a gente decide mudar, é um caminho que não tem mais volta, né? A gente que já quer ser melhor, a gente não quer fazer o mal, a gente quer crescer, a gente quer fazer o bem. E aí tem uma história que eu lembrei que eu escutei novamente no sábado, um curso que eu estou fazendo, lá nos Tarefeiros, que é a história do cego Bartimeu, né? Que vestia uma capa que dava a ele a possibilidade de ser um pedinte, já que ele não enxergava, não tinha como trabalhar e se sustentar. E quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a falar, chamar filho de Davi, tem piedade de mim, filho né? Não sei se Jesus, não sei como é que foi. E gritava muito. E aí Jesus parou e falou: vem aqui. E quando Jesus chamou, vem aqui, porque Jesus não vai até nós, é nós que temos que ir até ele, né? O sagrado não vem até nós é que temos que ir até ele. E aí ele imediatamente tirou a capa dele, quer dizer, eu não vou mais ser pedinte, sabe? Eu não vou mais depender de ninguém, eu quero andar com meus pés, eu quero, né? E ele tirou a capa, ou seja, ele não pensou, eu não preciso mais disso para viver, eu não preciso mais que os outros me sustentem, me cuidem para eu viver. Eu vou atrás do que é sagrado. E aí, mesmo assim, quando ele chegou, Jesus viu que ele era cego e ainda perguntou: o que você quer? Né? Quer dizer, a espiritualidade não vai falar, você quer ficar mais bonito, quer ter o cabelo louro? Não, Jesus viu, ele era cego. Ele falou: o que você quer? Ele falou: eu quero ver. Né? Então é muito bonito isso, né? Dessa misericordiosa de esperar o nosso tempo e da gente também ter misericórdia conosco e saber que todo esse tempo perdido era o tempo que a gente precisava ou que o outro precisa para buscar o sagrado, né? E a gente ainda faz tanta M, né? Mesmo querendo o sagrado, mesmo querendo fazer o bem, né? Natureza, Mas, tipo escorpião, é da natureza. eu não sou nem escorpião, eu sou leão, minha filha. É pior ainda, eu acho. É, Fala, Janete. Sabe, é interessante que a gente eu começo a ouvir vocês, né? E vai me dando um comichão, né? Que eu digo assim, meu Deus, o que que eu tenho que fazer para correr mais? Meu tempo está acabando, eu já estou com 66 anos, eu preciso. Eu queria ver se eu Né? conseguia mais alguma coisa. Aí, de outra forma, eu paro. Aí a Priscila fala, a Cris, a Mercedes, eu digo, não, para tudo, acalma o seu coração, porque tudo tem o seu tempo, né? Sim. E não é olhar a estrada para a percorrer. É importante a gente estar mirando ela, mas a gente também tem que reconhecer o que já foi percorrido. Eu digo assim, 60 anos eu estou dizendo a mesma coisa. Eu não matei ninguém nessa vida. Olha o avanço disso, gente. Sabe, a gente não. Uma parte das besteiras que a gente fazia, a gente não É, está fazendo. E pior, a gente não quer fazer. Eu acho que o grande ganho, assim, pelo menos pessoalmente para mim nessa vida, é porque eu estou num nível que eu não cogito fazer mal para ninguém. Eu não cogito, até para as pessoas assim, porque tem gente que eu realmente não gosto, tem gente ruim que eu não gosto, mas eu não cogito, eu quero fazer mal. É tipo assim, cara, mão de Deus, Deus cuida de todas as coisas. Ninguém, todo mundo vai colher o que planta. Isso aí é lei sagrada, sine qua non. Todo mundo vai colher o que planta. Não cabe a mim.
Eu não sou porrete de Deus, não sou eu que. Eu não quero eu ser o instrumento, porque a gente, dentro do Espiritismo, sabe, né? Deus não faz mal a ninguém, ele só permite que o mal acaba agindo sobre quem acaba semeando isso. Eu não quero ser esse mal que vai cobrar nada de ninguém. Eu quero que as pessoas. Vai, segue, vai ser. Outro dia mesmo, uma dessas pessoas que eu julguei mal me parou na rua. Depois de eu ajudar mega essa pessoa, ela me parou na rua para me falar um bando de desaforo. Eu me estranhei, que eu sempre fui uma pessoa bem reativa, mas de repente cheguei e falei: ah, quer saber, amor? Vai ser feliz do teu jeito. E só, e basta, entendeu? Sabe, o problema das pessoas é o problema das pessoas. É ter a nossa consciência tranquila de que a gente não está mais fazendo nem querendo mal. Isso está maravilhoso já, Janete. Sabe? Porque a gente tem que reconhecer o seguinte: são passinhos, passinhos. A gente tem ainda eternidade para chegar onde a gente quer. Vai, Mercedes. Eu só mais um consolo para Janete, é que gente ruim morre muito velha. Gente ruim não morre com 66, não. Ah, não Gente fala, ruim dura não. muito, dura muito. Gente ruim. E outra coisa é que você não vai morrer, não, Janete. Não vai morrer, não. Oh, que vida! E aqui, Você pode deixar o seu onde eu corpo moro, aqui. é um tal de. O povo morre com 102, 104. Eu Eita! digo, gente, 115. Vai Não, comer muita sardinha aí com Ave azeite, Maria! muito Eu tenho horror à bacalhau. sardinha, não gosto. Ai, adoro. Não, mesmo eu a não gosto. sardinha Eu era frita. obrigada, quando eu era menina, minha mãe, minha avó me obrigava a comer sardinha. Então, tudo que a gente obriga a criança a comer, pronto, né? Aí fica ruim. Ah, nada. Uma sardinha frita. Gente, aos 80 já começa a conversar com Deus. Vem cá, me esqueceu? O que está É, acontecendo? Estou de é. recuperação. Me leva! Pode me levar. Foi tempo, gente. Foi tempo que eu fazia acordo com ele que queria só 65. Agora eu estou de boa. Vou quando eu tiver que ir, gente. A gente. É como diria uma filósofa vizinha minha, que uma vez ela disse que foi num galinheiro, que tinha um galinheiro aqui na rua. Eu acho que nem existe mais galinheiro, mas tinha um aqui na rua. Aí ela ficou observando lá as pessoas chegarem, me dá aquela galinha. Aí o galinheiro ia lá, pegava e já era aquela galinha. Ela chegou em casa e falou: gente, nós somos galinhas de Deus. Um dia alguém chega e diz: é aquela galinha e já foi você. Então, estou nessa aqui há alguns anos de sou galinha de Deus. Eu vou a hora que tiver que ir e whatever, o que tiver aqui tá bom, entendeu? Para mim, eu estou encarando todo dia com um dia a mais, com uma. Tá de passagem aqui, menina. Tem, Tá é, só de passagem. Travessia, é uma travessia, é uma né? Nós escola. temos, cada um de nós tem as nossas tempestades internas, né? E estamos numa travessia. Então, vamos Sim, ter bom humor. Para mim é primordial. Minha filosofia é ter bom humor sempre. boa Sorria, vontade, boa vontade de aprender, porque é uma grande escola, e se a gente tiver boa vontade, todo dia traz, a espiritualidade traz para a gente um jeito de aprender alguma coisa. Eu estou aqui com 60 anos, fui parar numa escola que me deram pré-um, criancinha. Então, estou aprendendo a ser mais doce. Eu não posso chegar e dar uma bronca numa criancinha, eu não posso gritar nada. Eu estou aprendendo a ser mais doce. É aprendizado, gente. E se a gente tem boa vontade, a gente aprende até no dia o último dia da nossa vida, a gente pode estar aprendendo, né? Bom, Pri está quietinha, não falou nada. Estou aqui refletindo, fui anotando, e conforme você foi falando, né, que a verdadeira, se a gente for pensar, a vida real é a do espírito, né? Porque nós somos espíritos, nós estamos aqui por um tempo, conforme vocês falaram, e a expectativa de vida aumentou, a gente sabe disso. Então, Janete, você ainda tem muito tempo, mas a gente não sabe, né? Quando retornaremos, quando Deus vai nos chamar, né? Quando ele vai pegar a galinha lá, escolhido, você é a galinha escolhida. Então, a gente pede para não ser escolhida ainda e ficar mais um tempo aqui, né? Aproveitando, mesmo com todas as dificuldades, com todos os erros, acertos, lembrando que a cada dia a gente aprende um pouco e não adianta a gente querer ficar pensando no passado, né? O passado já passou, a gente tem que ver o que errou, onde errou, para se melhorar e focar no presente para a gente poder plantar algo bom e colher algo bom, porque a gente sabe que só
recebe, só consegue colher aquilo que a gente planta. Então, a gente tem que plantar coisas boas para colher coisas boas. Então, conforme você foi falando, eu lembrei conforme você citou aí Pastorino, que ele vem falando da misericórdia, né? Quando você tem misericórdia para ajudar os outros, aquela misericórdia volta para você. Então, é a lei de atração. Então, está tudo conectado. Então, se nós fomos criados para dar certo, porque Deus nos cria para dar certo, ninguém é criado para fazer o mal, para roubar, para matar. Nós que fazemos as escolhas erradas. Então, nós daremos certo, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser mais à frente. A gente sabe que vai ser muito mais à frente para a gente poder seguir o caminho correto. Enquanto isso, é aprendizado, a gente vai caindo e levantando e pedindo a Deus força, coragem, sabedoria, fé para a gente continuar na jornada com bom humor, como a Janete falou, né? Mesmo diante das situações difíceis, ficamos tristes, mas a gente não pode deixar essa tristeza tomar conta do nosso coração. Temos que esparecer, tentar ver uma flor, né? Ver algo, uma história bonita, um livro, uma oração, o evangelho, algo para nos conectar ao sagrado, porque a verdadeira religião é o amor. E a gente precisa estar conectado com esse amor de Deus, que Sim, está em todas perfeito. as criaturas, porque todos nós somos criados por Deus. Tudo que existe, né, no planeta, no universo, foi Deus que criou. Então, Deus está ali dentro, em todos eles. Pode falar, Mercedes. Não, e lembrar o seguinte, né? Como a gente tem hábito de repetir coisas, né? Você vê na história do Cacau, cara, toda hora ele é roubado, cara. Toda hora ele é retirado do lugar que ele está e é levado para outro. Então Deus faz isso com a gente também, né? Ele nos retira de determinados hábitos e às vezes a gente, sem perceber, ainda está naquele hábito, né? Aí a importância, mas vem cá, quem está fazendo isso? Sou eu, a Mercedes, ou é o espírito que já passou por essas situações e está repetindo aquela maneira de agir, né? Ou de reagir, que é diferente. Então a gente tem que ter cuidado para não reagir mais e agir, né? Porque hábito é complicado. Sim, e as coisas que ficam presas ao espírito, por exemplo, se você é alcoólatra, você vai renascer numa família de alcoólatra, porque você tem que vivenciar aquilo e provar que o progresso foi feito. A tal das tentações que vão chegar para você de acordo com aquilo que era uma fraqueza tua, porque é assim que você aprende e prova que a lição foi aprendida. Pode falar, Janete? Não, não, nós estamos falando do espírito, né? E aqui em Portugal, eles estão fazendo com um resgate da figura de Fernando Pessoa, Hum, que por interesses foi ligada a Salazar. E ele morreu com essa pecha, né? Ele foi um autossuicídio, né? Ele era alcoólatra. E a grande discussão que está se fazendo aqui nos centros de estudo é a homossexualidade dele e a ligação dele a Salazar. E aí então você fica pensando, eu, né, que estou ainda aprendizada, né, recém-nascida, o que esse espírito deve ter sofrido, o que ele deve ter passado. E ele foi embora numa situação difícil, né, de conflito interno e social, porque ele foi julgado de uma forma que não era uma inverdade. Então, a gente tem muito ainda, né? Quer dizer, de repente alguém pode pensar a meu respeito uma inverdade, né? Sabe, a Cris, nesses julgamentos, né? Que a gente aí volta para os julgamentos. Mas se a gente continuar tendo, assim, semeando bem, como diz a Priscila, toda ação gera uma reação. Então, se você tem uma ação boa, benevolente, misericordiosa, piedosa, paciente, perseverante com o outro, isso vai somar de alguma forma, né? Isso nossos valores, né? Para nos tornarmos pessoas um pouquinho, só um pouquinho melhorzinha. É. Depois coloca o link desse livro para gente. sim. Agora, eu não sabia disso, né? Mas quem sabe essa foi a maneira que ele encontrou
de dizer, olha, eu sou homem, porque o Salazar, né, como os outros ditadores, não permitiam, né, matavam os homossexuais. Foi uma maneira que ele teve de se proteger, de continuar vivo, né? Pode ser. Mercedes, meu Talvez. amor, Oi. desculpe te interromper, é porque a gente está agora só com 3 minutos. Eu vou Tudo fazer bem, era só isso. perdão, para poder fazer a prece, por favor, Priscila. Tá, então, vamos fazer a nossa prece final. Mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus essa oportunidade de conhecimento, de momento de reflexão, né, que possamos estudar a nossa individualidade, ver as nossas fraquezas, ver onde precisamos melhorar, sempre pedindo a Deus a ajuda necessária, porque se Deus está dentro de nós, Ele está sempre conosco, Ele é misericordioso, Ele tem tantas qualidades que nós nem conseguimos enumerar. Então, só gratidão por esse momento. E, Senhor, nós vamos pedir, abençoe a cada um que esteja na nossa casa, os nossos vizinhos, as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, em situação de rua, aquelas crianças que estão para adoção, que elas possam ser abençoadas, as pessoas que estão em locais altamente violentos, que elas possam, Senhor, serem abençoadas. E todos nós somos abençoados. Proteja cada um de nós que se encontre aqui no planeta Terra. E abençoe também, Senhor Jesus, aquelas pessoas que tiveram seus entes queridos partindo para a espiritualidade, que elas possam ser envolvidas no teu amor, na tua paz e na tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri, e eu vou dar outra indicação também de livro, que é um livro chamado Forças Sexuais da Alma, que coloca muito essa coisa não só da homossexualidade, mas todo o matiz que ele coloca. Ele faz até um diagrama muito interessante, que é o masculino absoluto e o feminino absoluto, e aí ele coloca uma diagonal mostrando que existem infinitas matizes entre isso. E aí também, você lendo, você entende por que tantos artistas geniais como foi Fernando Pessoa, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tantos eram homossexuais. Que isso tem que ver com as forças sexuais da alma. É um livro interessantíssimo também. Eu vou colocar o link lá no Como é o nosso nome do livro? Forças Sexuais da Alma. É Eu tinha esse livro. Eu também, eu É, não sei nem onde é que foi parar. Eu tinha, é muito bom, vou até reler ele. é, É muito bom mesmo. Aí você tinha esse pode livro. falar, Mercedes. Eu estava esperando a parte que a Priscila fala, se tiver algum irmãozinho precisar de ajuda, que ele Ah, seja com encaminhado. certeza. Está subentendido. Priscila, olha só, assim não dá, Priscila. Eu estava esperando essa parte. Foi. Na próxima eu coloco, mas você já encaminhou eles aí com o seu pensamento. É, Subentendido. Os pedidos ali já estão até marcados já, gente.